Se você é ou quer ser gestor de tráfego, nesse vídeo aqui eu vou te economizar bons meses de trabalho, fazendo com que você evite alguns erros de principiante que eu cometi quando eu comecei em 2015 e também vou te entregar alguns atalhos que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado esses atalhos quando eu comecei lá atrás. Então, se você quer aproveitar a onda do momento que é essa profissão, a profissão mais bem remunerada de todo o mercado digital e com a menor curva de aprendizado para você entrar rápido, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te contar a minha história e os principais insights para que você consiga escalar nessa profissão. Tudo isso depois da nossa vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo e neste eu vou te mostrar como que você faz para começar do zero no tráfego pago, contando a minha história de como que eu comecei no tráfego pago. Lembrando que eu comecei no ano de 2015, né? Hoje eu tenho uma agência de tráfego pago, essa agência já vai completar, já vai aí pro seu 8º ano de operação, graças a Deus indo tudo super bem por causa das coisas que eu vou falar um pouco aqui dentro desse vídeo. Então eu preciso te contar essa história e ao longo dessa história eu vou te dar valiosos insights, vou te dar ideias valiosas que vão ou te economizar tempo ou te fazer chegar mais rápido no seu objetivo, seja ele um objetivo financeiro ou qualquer outro tipo de objetivo. A questão é o seguinte, quando eu comecei lá em 2015, o termo tráfego pago, ele ainda não existia, né? As pessoas não chamavam de tráfego pago, elas chamavam de mídia paga, né? Esse era o termo mais comum utilizado na época. E a gente fazia anúncios tanto no Facebook quanto no Google. Na época, Google AdWords e o Facebook, a gente tinha uma ferramenta lá chamada Power Editor. Quem é das antigas aí do marketing digital vai saber do que eu tô falando. Inclusive, se você for das antigas, manda seu comentário aqui embaixo, joga aqui pra gente saber se tem mais gente aqui que tá no mercado há tanto tempo. Mas a grande maioria tá de fato começando agora, porque essa bolha, ela estourou recentemente. E o que faz muita gente boba, que essa é a minha opinião sobre esse tipo de gente boba, achar que vai saturar. Então, antes de você achar que esse tipo de mercado satura ou vai saturar, eu vou te dar alguns dados. Hoje no Brasil existem 20 milhões de empresas. Dessas 20 milhões, aproximadamente 12 milhões são empresas pequenas. O que nos sobra é praticamente 8 milhões de empresas que são grandes o suficiente para pagar de R$1.000 a R$5.000 por mês para um gestor de tráfego ou para uma agência de tráfego, certo? Agora vamos fazer uma conta matemática bem simples aqui. 8 milhões é um número muito grande. 8 milhões. Se a gente dividir 8 milhões por 20, tá? Vamos supor que cada gestor de tráfego ou agência de tráfego do país tenha 20 clientes. Lembrando que com 20 clientes você já está faturando pelo menos R$40.000, o que é muito dinheiro. Para isso acontecer, nós teríamos que ter 400 mil gestores de tráfego. E não só 400 mil gestores de tráfego existentes, mas 400 mil gestores de tráfego com 20 clientes cada, para o mercado de fato saturar. Ah, nossa, não dá mais para entrar nesse mercado porque ele já saturou. A questão é, hoje no meu treinamento, o Script, que é um treinamento que te ensina como abordar, prospectar, negociar, fechar contratos e entregar resultado para as empresas. O link dele tá aqui na descrição, caso você queira conhecer ou se inscrever lá. Hoje esse meu treinamento, ele tem 6 mil e poucos ali, quase 7 mil alunos ativos. Beleza, guarda esse número aqui. Hoje no mercado, o maior nome do tráfego pago é o Pedro Sobral, que tem a comunidade Sobral. E a comunidade Sobral hoje tem aproximadamente 40 mil membros. Então assim, a maior comunidade de tráfego pago do país tem 40 mil membros. Isso não é nem 1/10 do que precisaria para saturar o mercado, que são 400 mil. E detalhe, não é só porque tem 40 mil pessoas na comunidade que esses 40 mil são gestores que possuem clientes e que estão ganhando dinheiro. Por outro lado, hoje no Brasil existem aproximadamente 30 mil agências de publicidade no país, o que também é muito pouco. Então, se a gente for colocar numa média bem realista, a gente deve ter no máximo 60 mil empresas no país que prestam serviços de tráfego pago, marketing digital como um todo. Ou seja, esse mercado, ele tá anos-luz de saturar. Só para quebrar essa crença logo da tua cabeça com números. Todos esses números são dados, você pode procurar no Google aí, ó, quantas agências de publicidade existem, você pode procurar quantas pessoas tem na comunidade Sobral, você pode procurar, são todos dados verdadeiros e atualizados no mês de, nós estamos em setembro? Setembro de 2022 é o dia que eu tô gravando esse vídeo, em setembro de 2022. Então esses dados são dessa época. E muito provavelmente esses dados não vão aumentar
movimentar tanto. Por outro lado, o Brasil hoje ele tem menos de 600 mil médicos, ou seja, tem bem menos gestor de tráfego do que médico no Brasil. E ninguém tá falando que a medicina tá saturando, tá? Então vamos lembrar disso daí, baixar a bolinha. Não é só porque você tá vendo muito gestor de tráfego no teu Instagram que o mercado de fato está próximo de saturar, ele tá muito longe de saturar. Hoje nós estamos num bom momento porque o empresário, o dono de empresa, ele está muito atento em relação ao digital. Depois de 2020, os empresários ficaram mais conscientes de que eles precisam investir em marketing, tráfego pago, anúncios, etc. Enquanto lá em 2015 eu tinha um desafio muito maior, que era de convencer o empresário de que aquilo ali funcionava. Eu tinha que convencer o cara, tinha que explicar para ele o que era a plataforma. Hoje em dia, acho que em 7 em cada 10 empresas que eu negocio aqui na agência já sabem, pelo menos já sabem o que é e para que serve o tráfego pago no Google, no Facebook, no Instagram, etc e tal. Então hoje é até mais fácil de vender do que era na época que eu comecei. Mas vamos lá. Quando eu comecei, eu fiz a certificação do Google AdWords, que é o atual Google Ads. Ele inclusive ainda tem essa certificação, ela ainda existe. É só você procurar no Google certificação de Google Ads, ADS, tá? Você vai encontrar um certificado lá, é gratuito, é só você assistir as aulinhas e fazer a prova, e você tira esse certificado e aprende mais sobre Google Ads do que qualquer outro curso pode te entregar. O Facebook também tem um curso, tá, desse tipo, que é um curso gratuito, que chama Facebook Blueprint, que é um curso 100% gratuito para você aprender Facebook com o próprio Facebook Ads, a própria empresa te ensinando. Que também, por mais que o meu curso tem aulas de Google Ads, aulas de Facebook Ads, tem tudo lá, mas de verdade, você quer aprender mesmo, aprende com a fonte, aprende com a própria ferramenta. A certificação do Facebook, ela não é gratuita, eles acho que é uns $50 para você tirar o certificado, mas as aulas são gratuitas, então você pode ir lá e aprender. Detalhe, em um final de semana de estudo, você consegue tirar a certificação do Google Ads e aprender Facebook Ads básico. E por isso que a galera dá tão pouco valor para essa profissão, porque é fácil de começar, mas tem um ponto ali, porque é diferente começar a ganhar dinheiro com essa profissão. E aí que entra a etapa inicial da minha carreira como gestor de tráfego. Quando eu fui lá e tirei o certificado do Google, eu nem sabia que Facebook Ads existia ainda. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com todo mundo que eu conhecia, falando que eu era especialista, certificado pelo Google, e eu não estava mentindo, eu de fato era certificado pelo Google. Eu sou certificado pelo Google, eu sei como fazer as empresas aparecerem quando os clientes procuram. Se você souber de algum empresário que quer investir na internet, passe meu contato para ele. E aconteceu, apareceram 3 pessoas para mim, eu acabei marcando reunião com essas 3 e uma delas se tornou o meu primeiro cliente. Uma concessionária de carros seminovos e usados, que eu fui lá, conversei com o dono aqui dentro da minha cidade, conversei com o dono, expliquei como funcionava o Google Ads e ele falou, cara, tá, beleza, quanto custa? Falei, você tem que me pagar o meu serviço, né, que eu vou operar a ferramenta e pagar a mídia também, que é você paga direto pra ferramenta, é um dinheiro que não passa por mim, você coloca direto na ferramenta. E aí eu falei pra ele, é R$1.000 pra cada lado, você vai pagar R$1.000 de mídia e R$1.000 de serviço. Era assim que eu vendi pro cliente naquela época, e é assim que eu vendo até hoje. O cliente, ele tem que saber, ele tem que entender que de um lado você tem um pintor e do outro lado você tem a tinta, né, você tem esses 2 custos para começar a investir, e o cara me pagou, ele me pagou pré-pago para eu começar o trabalho, e ele vendeu acho que mais de 45 carros através das campanhas que eu criei para ele lá na época. Deu muito certo. E o engraçado é o seguinte, hoje tem tanta gente no digital com muito mais dinheiro do que eu e do que você, que às vezes a gente olha para esses gigantes do mercado e fica pensando, eu não sou tão bom quanto aquele cara, por isso eu não mereço ganhar dinheiro. E você fica naquela de tipo não merecimento mesmo, sabe? Eu não mereço ganhar porque eu não sou tão bom quanto aquele cara. Naquela época não tinha essas referências, a gente tá falando de 2015, já existia Instagram, já existia essas coisas, mas o Story não existia, né? Na época ainda era o Snapchat, o Story não existia, então não tinha essa produção de conteúdo massiva no Instagram. Então o fato de eu não ver outros gestores de tráfego, não tinha como eu comparar para saber se eu era bom ou se era ruim. Então eu simplesmente fui achando que eu era bom, eu não tinha critério de comparação, eu não tinha um outro gestor de tráfego para olhar e me sentir inferior perante a ele. E por isso eu não tive medo de me vender e de cobrar logo no meu primeiro cliente. Hoje em dia, com tantas referências grandes, às vezes a gente fica com medo, achando que a gente é pequeno demais para conseguir cobrar. Mas cara, uma coisa que você tem que ter em mente é, tem uma técnica de negociação, inclusive aqui no canal tem vários vídeos sobre negociação, recomendo você dar uma maratonada. E é claro, não se esquece, dá o like aqui no canal, se inscreve no canal também, né? E ativa as notificações. Eu tô criando conteúdo para você aqui 3 vezes por semana, o melhor do conteúdo de marketing, vendas, tráfego pago, negociação. Então a única coisa que eu te peço em troca é que você dê o like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Tem vários vídeos de negociação aqui no canal, em um deles eu falo sobre uma técnica que é basicamente você avaliar quais são as segundas opções do cliente. O que significa isso? Se o cliente for contratar um prestador de serviço, né, for contratar um gestor de tráfego e pagar R$1.500, às vezes você que é iniciante, que não sabe como negociar, que não sabe
quase nada do mercado ainda, só sabe subir campanha, você acha que é muito dinheiro, mas se ele não contratar você, ele vai ter que contratar, ou ele vai ter que aprender ele mesmo, ou ele vai ter que contratar um funcionário para a empresa dele. O funcionário para a empresa dele, ele tem que pagar pelo menos R$ 1.200. Hoje em dia você não contrata um CLT com menos do que um salário mínimo. Acho que o salário mínimo deve estar uns 1.300, na verdade. E fora os impostos que o empresário paga para poder ter esse funcionário ali na empresa dele. Ou seja, você é a opção mais barata. Ah, não, mas ele pode aprender e fazer sozinho ele mesmo. Beleza, só que isso daí leva tempo e ele também vai gastar dinheiro com aprendizado, conteúdo, curso e treinamentos e etc. Então, de um lado ele demora e gasta dinheiro e do outro ele gasta muito dinheiro. Contratar você por R$ 1.200, R$ 1.300 para ele é barato. Se você fizer o seu empresário, que foi o que eu fiz lá na época, entender o quanto é caro não contratar você, qualquer valor que você fala é barato, sacou? Isso inclusive é só uma das técnicas de negociação que eu ensino dentro do treinamento Script, que tá aqui na descrição, que eu falei lá no começo, que é o meu treinamento que já formou mais de 6.000 gestores de tráfego, que hoje estão vivendo da gestão de tráfego, ganhando de 5 a 25 mil reais por mês. Vão ter os depoimentozinhos lá na página, você dá uma conferida também. Mas eu comecei ali com aquele cliente e eu não tinha CNPJ, eu não tinha nada, MEI, não tinha nada, era só eu. O cliente transferiu, na verdade ele me pagou em dinheiro, ele me deu um envelope com R$ 1.000 quando ele foi me pagar. Então o cara me pagou no dinheiro. Aí você às vezes fica colocando muita complicação, isso é um ensinamento que eu quero te passar, você coloca muito empecilho antes de começar. Ah, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais sobre a ferramenta, cara, você não precisa disso. E outra coisa, você nunca vai conseguir dominar 100% da ferramenta. Até hoje, vira e mexe, eu com uma agência, com tantos clientes que eu tenho aqui hoje, fico me perguntando, nossa, tem alguma coisa que eu não sei? Eu vou lá e aprendo alguma coisa que eu não sabia. Então imagina você que talvez seja um iniciante, você nunca vai dominar 100% a ferramenta. Porém, isso não deve ser um impeditivo para que você comece a ganhar dinheiro. E foi assim que eu comecei. E o mais importante de começar é fácil demais. É só você aprender a se vender que você já consegue. Faz lá a certificação do Google, faz o mini curso do Facebook e começa a oferecer o seu serviço para os empresários de fora da sua cidade, de dentro da sua cidade, de todo lugar do país. Você pode fazer isso, você tem internet para poder fazer isso. E veja o que acontece, faz o teste. Mas começar é muito fácil. Difícil é se manter no mercado, que é você ficar ao longo do tempo. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre como se manter gestor de tráfego. É só jogar nos comentários aqui embaixo, eu me organizo para gravar um vídeo. Mas foi assim que eu comecei, nunca mais parei. 2 anos depois eu abri uma agência e essa agência tá ativa até hoje, né? Eu comecei como autônomo, só eu, fiquei como autônomo durante 2 anos e depois que eu fui abrir uma agência mesmo de fato. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pontapé inicial ou pelo menos um incentivo para você embarcar nessa aventura deliciosa que é trabalhar com tráfego pago, marketing digital e todas essas coisas. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar uma conferida no treinamento ou script aqui embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.